Queridos, para mim é responsabilidade ministrar diante dos meus pastores, amém? Mas eu vou ser sincero, vou fazer como o pastor Leonildo disse hoje de manhã, eu vou confessar um pecado para você. Quando a gente vai ministrar e sabe que os nossos líderes estarão na igreja, a gente fica procurando algo que transcenda o entendimento das pessoas, que agrade as pessoas. E eu fui orar, queridos, e eu digo, Senhor, se você for olhar minhas gavetas, minha esposa sabe, eu tenho tantos esboços lá de ministrações, e eu cascaviei tudo aquilo, eu digo, Senhor, me mostra algo que o teu povo poderia receber de bom grado, é a tua palavra. Mas o Espírito, ele nos repreende, queridos, nas nossas meninices, amém. E eu continuei orando e não vinha nada na minha mente que eu pudesse ser abençoado em primeiro lugar e abençoar a tua vida. E eu continuei orando ao Senhor e o Espírito do Senhor disse assim, lembre das promessas que eu fiz ao meu povo. Relembre das promessas que eu fiz ao meu povo. Talvez tantas pessoas estão esquecidas de tudo que eu já prometi e até mesmo do que eu já fiz pela vida deles. E aí, queridos, na hora eu digo, Senhor, muito obrigado e me perdoa pela minha meninice. Amém. Então eu queria que porventura, querido, por favor, você inclinasse a sua cabeça por alguns segundos. Pai, eu quero te agradecer pela tua fidelidade. Senhor, eu sou sincero em dizer que muitas vezes eu não entendo como o Senhor é tão fiel. A minha mente humana não consegue compreender que amor é esse. Mas eu agarro e sustento pela fé esse amor. Eu seguro e gravo, guardo no meu coração o teu amor, Senhor. Porque a cada amanhecer eu tenho provado da tua fidelidade. Eu tenho visto e vivido o teu cuidado e os teus cuidados, Senhor. E se porventura, por algum momento, eu tenho esquecido, Senhor, disso, me perdoa. Como filho, me perdoa. Me perdoa, Senhor, se por alguns momentos eu fiquei distraído com os teus cuidados, quando o Senhor tenta me guiar para o acerto. Mas obrigado pelo anjo da igreja que nos guia. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. E que nessa noite, Senhor, nós venhamos ser sim, alertados, que nós venhamos ser despertados pelo teu Espírito, por tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu. As promessas que outrora foram ditas por ti. E aquelas que ainda, Senhor, mesmo o Senhor já tendo dito que irão se cumprir nas nossas vidas, nós queremos despertar para elas, Senhor. Pelo teu amor, Senhor. Pelo teu favor, desperta em nós nessa noite. Abre a nossa mente para nós reavivarmos em nós aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque sabemos que o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria que você, se você puder, abra sua Bíblia comigo. No livro de Salmos, Salmo 118, Deus é bom e o diabo não presta. Eu não sei o que você está vivendo, mas existe um Deus que conhece a tua vida. E se você está nesse lugar, queridos, eu espero que pelo menos você seja alcançado por essa palavra. Amém. Deus é muito bom. Salmos 118. Nós estaremos lendo dos versículos 1 ao versículo 9. Salmo 118, todos acharam? Quem achou, diga eu sou de Deus. Quem não achou, diga eu também. Então, Salmo 118, versículos de 1 ao 9, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. E os que temem ao Senhor digam. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Então eu vou ler novamente o versículo 4. Os que temem ao Senhor diga. Versículo 5. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 17, querido, por favor. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Diga para você, querido, eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Você crê nisso? Amém, queridos. Quando nós olhamos e nós vamos estudar, eu fui dar uma olhada no Salmo 118, nós encontramos como título o salmista Davi agradecendo a Deus, louvando a Deus por tantos livramentos que Deus tinha proporcionado para ele, contra tantos e tantos inimigos que havia se levantado contra o salmista. E o salmista, queridos, quando a gente lê essa palavra salmista, ou a gente entende e ouve sobre essa palavra de salmos, não são apenas belos escritos, mas é uma expressão do coração daqueles homens que escreveram os salmos. É algo, queridos, um dia eu estava estudando sobre o que significava salmo, e salmo era uma expressão lírica que surgia do íntimo do ser de uma pessoa. Quando o salmista escrevia, inspirado por Deus, essas frases, ele estava literalmente rasgando o coração diante de uma verdade para um Deus o qual ele conhecia. O salmista em uma posição, no caso, talvez aqui Davi, eu não vi quem era o escritor do Salmo 118, mas ele estava expressando uma verdade, algo que ele viveu, algo que ele tinha certeza diante de tanta perseguição. Ele contemplava isso e ele dizia, olha, sabe de uma coisa? Eu vou agradecer ao Senhor, eu não vou me esquecer dos feitos do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu vou anunciar mais. Olha, gente, louvem ao Senhor, agradeçam pelos seus feitos. Aqueles que temem a Ele, não se esqueçam dos seus feitos, louvem a Ele, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Essa palavra misericórdia, ela é traduzida como um verbo, eu anotei isso, acho que Chesed, que significa graça no Novo Testamento. Amor, misericórdia, compaixão. Então, queridos, quando o salmista escreveu isso, ele não estava simplesmente completando a Bíblia com letras ou com frases belas para nós nos inspirarmos e lermos e não mudar a nossa vida. Mas foi sim para que nós reconhecêssemos os feitos do Senhor na vida dele. E o mesmo Deus que fez na vida do salmista vai continuar fazendo na minha e na tua vida. Sabe, queridos, a nossa sinceridade para com Deus, ela não pode morrer. A verdade do nosso coração, nós como cristãos, não podemos nos esquecer de tudo que Deus fez conosco, na minha vida, na tua vida. Quando nós nos convertemos, queridos, um dia desse eu lembrei muito bem. O pastor estava dando um exemplo aqui, salvo engano, no culto de finados, ou não culto de finados, mas no dia de finados, nós estávamos celebrando um culto aqui. E no final do culto, diante de alguns avisos, o pastor, de forma bem sábia, ele estava falando sobre a questão de acender velas, não como ele diz, não era uma chacota, mas ele estava falando sincero. E quando ele falou assim, olha, você não adianta ir lá e rezar ou coisa do tipo, a maioria da igreja, 90% da igreja riu. Ou seja, muitas vezes nós esquecemos que 90% já foi lá nos túmulos e rezaram e acenderam velas e rimos, como se nunca tivéssemos cometido diante da mesma inocência, o mesmo erro. Você entende onde é que eu quero chegar? Que às vezes nós passamos por caminhos, queridos, que aqui, porque estamos aqui, nos esquecemos de onde saímos. Esquecemos de tudo que Deus fez nas nossas vidas. E às vezes a religião impregna na nossa mente e nós esquecemos os feitos do Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos refletir sobre isso. Se um dia Deus já fez na minha vida, eu não tenho motivos para zombar de quem faz ainda. Eu preciso ter zelo por aqueles que a verdade não chegou ainda no coração. Porque senão muitas vezes nós vamos ferir pessoas que não têm esse entendimento ainda. Você está comigo? Então quando o salmista escrevia isso, queridos, ele estava trazendo uma verdade para nós como igreja, como filhos do Deus Altíssimo. Não nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor havia feito pela minha e pela tua vida. Se nós parássemos para pensar agora, e você tivesse a oportunidade de mentalmente, ou só em pensamentos, voltar um pouco e lembrar de tudo que o Senhor fez na tua vida, eu tenho certeza que você seria grato hoje à noite. Você levantaria suas mãos e pararia, meu Deus, como o Senhor é bom. Olha onde eu estou hoje à noite. Olha o que o Senhor fez comigo. Olha o que o Senhor fez com a minha família. Você entende isso, querido?
Se você não tem um passado onde o Senhor necessitou enviar salvação através de alguém, querido, glória a Deus pela sua vida, se você é tão perfeito. Mas eu tenho, querido, eu tenho motivos de dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor verdadeiramente me tirou do lamaçal, querido. Me transportou para o reino no Filho do seu amor. Você está comigo? Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Amém. Então nessa noite, queridos, eu quero lembrar um pouco sobre o cuidado de Deus com a nossa vida. Que muitas vezes nós já temos ou estamos esquecidos. Você sabia que Deus cuida de você? Mas que cuidado é esse, pastor, que muitas vezes eu não vejo? Hoje de manhã, queridos, e eu vou até fazer uma propaganda santa, não perde o culto de 10 da manhã, querido. Que palavra tremenda, o pastor Leonildo ministrou hoje aqui de manhã para a gente. Quem esteve aqui pela manhã? Amém, queridos? Não perde, faz um esforço, porque vale a pena. Que palavra tremenda, queridos. Sabe o que é essa palavra? Quando a gente pega e recebe do Espírito. O nosso problema, queridos, para fechar o raciocínio, é que às vezes a gente olha para quem está ministrando, não para quem está dentro ou para quem está sobre a pessoa que está ministrando. Às vezes, como igreja, nós estamos fazendo biquinho, porque alguém vem aqui na frente e exorta a igreja, trata a igreja, dá uma pancadinha na igreja. Isso é cuidado de Deus para a nossa vida, queridos. Você está comigo? É Deus cuidando da gente. E a palavra, queridos, ela tem que fazer isso por nós. A palavra é o próprio Jesus. Se nós olhamos para a Bíblia de forma religiosa, com apenas um livro de instruções, e não deixamos isso cair no nosso coração, tenho certeza que a nossa vida vai ser como a gente ouviu hoje de manhã. A gente muitas vezes vai estar vivendo, querido, às vezes eu vou dar até um exemplo como lombo de dromedário, um dia em cima, outro dia embaixo, e não vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É necessário sim nós sermos corrigidos por essa palavra, é necessário sim nós recebermos, queridos, essas instruções, e para não esquecermos de tudo que Deus fez na nossa vida. Não se esqueça dos feitos do Senhor. Olhe um pouquinho para você hoje, olha onde você está sentado hoje à noite. Ah, pastor, mas eu tenho problemas. Sabe quando seus problemas vão acabar, querido? Quando um dia você morrer. Se Jesus voltar, eles se acabam. Mas enquanto você estiver aqui servindo ao Senhor, os problemas se levantarão. Mas você no Senhor é mais que vencedor. Porque você pode, em Cristo, todas as coisas. Porque Ele te fortalece. E Deus fortalece, querido, quem entra na batalha. Quem entra e olha para o gigante, querido, diz assim, sabe de uma coisa? Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Amém, irmãos? Não estou dizendo que você vai passar pelo estreito de Jeová, não é isso. Mas eu estou dizendo que situações vêm. Mas simplesmente, queridos, quando nós servimos ao Senhor, nós sempre vamos, como acontece, sempre do outro lado, nós vamos cantar ao Senhor pela vitória do Senhor, que sempre se manifesta na minha e na tua vida. Amém? Então, nessa noite, queridos, eu quero trazer um exemplo, para nós não nos determos muito tempo, um exemplo bíblico sobre o cuidado de Deus na nossa vida, que muitas vezes, talvez, eu e você, vamos nos encontrar um pouquinho nessa ministração. Muitas vezes a gente tem esquecido dos cuidados de Deus na nossa vida. Os detalhes como Deus cuida de nós. Os detalhes como o Senhor nos cerca, como a própria palavra diz, com cordas de amor. A gente não consegue enxergar. A gente, com os olhos naturais, a gente não consegue ver. Mas dia após dia, a cada segundo da tua vida, o Senhor tem dado livramento para mim e para você. O Senhor tem feito, sabe, queridos, promessas, e os nossos passos muitas vezes são para lugares errados ou direções erradas, e o Senhor nos cerca para que nós venhamos acertar, porque Ele prometeu. Porque nós um dia dissemos sim para Ele, e Ele tenta, querido, conduzir. Certa vez eu ouvi uma ministra dizendo assim, que o Senhor cercava o caminho do povo de Israel com espinhos, para que o povo não entrasse por caminhos errados. A própria palavra nos mostra isso e prova isso quando o Senhor diz, na Bíblia diz assim, olha, está aqui dois caminhos, a morte e a vida. Aí o Senhor poderia muito bem para ele dizer assim, você escolhe. E você escolheria, mas eles, pronto, deixa eu te dar mais um aviso. Escolhe a vida para que vivas. Diga, isso é cuidado. Às vezes a gente não compreende, e os nossos passos estão trilhando, são passos que são fora daquilo que o Senhor nos prometeu. Eu quero lembrar, queridos, das promessas que o Senhor já te fez. Eu quero que você esprema a sua mente sobre as promessas que o Senhor te fez. Eu estava ouvindo o louvor cantar, e eu acho que eu estava num evento aqui, quando alguém, um homem de Deus, ou não lembro, uma mulher de Deus, fez uma promessa para esse grupo. Que esse grupo iria a lugares, Louvor Sem Fronteiras. Depois até nomearam, deram um nome, batizaram o grupo.
Eu lembro muito bem que eu não lembro quem foi, eu estava num culto aqui, e chamaram o grupo de louvor todinho e trouxeram uma palavra, uma promessa para o grupo. Às vezes a gente esqueceu disso. A gente recebe tanta coisa de Deus e parece que aquilo, porque não se manifestou logo que amanheceu o dia, Deus não vai fazer. Não, queridos. Quando Deus promete, Ele nos chama para andar naquilo que Ele prometeu. Quando Deus fala, queridos, Ele está simplesmente sinalizando. Eu falei e eu quero que você ande naquilo que eu falei. Saia de cena e ande naquilo que eu te falei. É uma orientação. Mas as promessas que Deus faz, muitas vezes, nós estamos trilhando e dando passos contrários àquilo que Ele nos prometeu. Sabe, a gente sabe da correria. Eu vou abrir um parênteses para o grupo de louvor de Patos, se o senhor me permitir. A gente sabe da correria. A gente sabe que a gente não mora numa cidade pequena. Eu já estou me inserindo aqui, nós. Mas, queridos, eu acredito que poderia ser feito um pouquinho mais, como grupo de louvor. Eu acredito que caberia um pouquinho mais de esforço. Porque se Deus prometeu que o grupo iria chegar a lugares longes, então o grupo não está fazendo por onde chegar. E Deus não vai levar, porque talvez as atitudes do grupo ou da membresia não estão inseridas ou não estão alinhadas àquilo que Deus prometeu. Da mesma forma é na nossa vida. Se você parar e pensar no teu ministério, na tua vida, na tua família, as promessas que o Senhor fez. Ah, pastor, Deus nunca me fez uma promessa. Leia a sua Bíblia, são mais ou menos 33 mil, salvo engano, de promessas para você. Deus nunca falou comigo, pastor, então sua Bíblia está fechada, você não tem Bíblia. Porque Deus fala, são mais ou menos 33 mil promessas para as nossas vidas. Mas eu sei que tem pessoas aqui que Deus prometeu. Sabe, quando eu vi a Edjane aqui do meu lado, na hora o Senhor disse, olha, eu vou lembrar ela que eu fiz promessas para ela. Eu nem conheço se Deus fez, mas eu acho que Deus fez. Se Deus me lembrou e disse, eu vou lembrar ela que eu prometi que ela iria chegar a lugares distantes. Deus me disse, queridos, eu não conheço a vida de Edjane. Então se Deus falou, é porque ela veio hoje aqui. Deus sabe, Deus pegou ela, pastor. Você está comigo? Literalmente Deus pegou ela. É boa essa pegada de Deus, para nos colocar no lugar de alerta, irmãos, para nos colocar onde a gente vai tomar um choque do Espírito, para despertar de Deus. Hoje de manhã eu tomei um choque de Deus, querido, despertando para o que Deus tem para mim, despertando. Bel depois puxou e disse, meu Deus, isso foi palavra de salvação para mim. E muitas vezes porque nós, como uma igreja tão linda, uma igreja da fé, uma igreja com a palavra, um nível, um homem tão eloquente, tão sábio como é o teu pastor, tanta palavra, meu Deus do céu, um nível tão alto, que a gente está esquecendo mais, porque a gente não está vivendo tudo aquilo que temos ouvido. É porque Deus não tem feito, é porque Deus é infiel, não, é porque nós estamos trilhando em oposição àquilo que Deus tem falado. Precisamos despertar nessa noite, porque fiel é aquele que prometeu. Porque fiel é aquele que prometeu. Se Deus te prometeu, querido, fica firme. Você vai chegar. Deus não é menino. Deus não é como eu e você. Você está comigo, querido? Eu sei que Deus fez promessas e você guardou num bom baú, fechou e jogou a chave fora. Hoje à noite você reabrir, procurar aquilo que o Senhor te prometeu e se posicionar, irmão. Deixa o Espírito Santo rasgar você por dentro e relembrar você aonde você vai chegar, aonde a sua família vai chegar. O seu marido vai estar aqui. Ele te prometeu, então vai se cumprir, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus é tão bom, queridos. Que Deus é esse que muitas vezes nós ouvimos tão claro a sua palavra. Eu sei que você ouve a voz do Senhor. Como é que pode Deus falar tão audível conosco? Deus falar tão claro conosco, que muitas vezes nós estamos desprezando esse cuidado, essa voz que grita no nosso íntimo, não faz, para, não vai, escuta um pouquinho. Isso é cuidado, irmãos. Deus quer que eu e você acertemos. Deus não quer que eu e você andemos mais em círculo durante 40 anos como o povo do deserto. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Eu queria me lembrar um pouquinho, indo para a Bíblia, no livro de Êxodo. Se você quiser ir para lá comigo, por favor. Pergunte para a pessoa do seu lado. Deus te fez promessa?
Diga, fica tranquilo. Os seus pés pisarão e os seus olhos verão aquilo que o Senhor te prometeu. Você crê nisso? Diga, os meus pés pisarão e os meus olhos verão o que o Senhor me prometeu. Quando eu te incentivo a repetir uma frase dessa, não é porque nós somos animadores de plateia. É porque isso fortalece a tua fé. Amém, queridos? Diga, os meus pés pisarão. Os meus olhos verão o que o Senhor me prometeu. Sabe, queridos, como exemplo, eu queria lembrar um pouquinho de Moisés. Deus chama Moisés, diz, Moisés, você vai ser o libertador do povo. Moisés, mas Senhor, como? Como é que isso vai acontecer? E o Senhor sempre vai dando instruções a Moisés, nós sabemos a história. Eu não quero me deter muito na história, porque eu quero dar um salto até onde o povo de Israel sai do Egito, anda no deserto, e antes de chegar, depois de sair do Egito, eu li no livro de Êxodo, por favor, vamos para lá, a Êxodo capítulo, deixa eu procurar aqui, capítulo 13, por favor. Êxodo capítulo 13. Ah, querido, se você ouviu promessas do Senhor, enquanto eu estiver ministrando aqui, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo aquilo que Ele te prometeu, queridos. Enquanto a palavra do Senhor está sendo ministrada, há uma unção disponível para nós nesse lugar, queridos, para despertar você naquilo que o Senhor te prometeu. Você crê nisso? Êxodo capítulo 3, por favor. Versículos, Êxodo 13. Êxodo 13. Êxodo capítulo 13. Deixa eu achar também. Versículos 17 ao 22. Diz assim, Êxodo capítulo 13, versículo 17 diz, ao 22, versículo 17 ao 22 diz, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Dê uma pausa aqui e olhe isso. Deus não deixou o povo trilhar um caminho. Deus não permitiu que o povo trilhasse aquele caminho. Diga, isso é cuidado. Às vezes, querido, na nossa vida tem acontecido isso. Vamos continuar lendo e a gente volta para cá. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Diga, isso é cuidado. Nós estamos na antiga aliança e estamos vendo uma manifestação de Deus, queridos, cuidando de um povo obstinado. Que é isso, pastor? Obstinado, teimoso, um povo incrédulo, um povo que ouvia claramente, porque, queridos, eu vou te falar uma coisa, você talvez se escandalize com o que eu vou te dizer, mas Moisés pregava a graça, Moisés pregava a revelação quentinha da boca de Deus. Moisés dizia, diga ao povo que faça isso. Isso era a palavra revelada, não precisava Moisés revelar mais para o povo. Entenda-me, Moisés pregava a misericórdia de Deus, quentinha da boca de Deus. Deus chamava Moisés, Moisés, diga ao povo que faça isso. Moisés trazia a palavra quentinha da boca de Deus para o povo e dizia, gente, façam isso porque o Senhor nos orientou. O povo pegava, ouvia aquilo, muitas vezes um seguia, outros ficavam, não, isso é balela, isso é coisa do verbo da vida, isso é coisa de igreja, não vamos nessa onda não. Você precisa entender isso, queridos.
Quando Deus fala, Ele fala por cuidado com a nossa vida. Aqui nós estamos vendo numa aliança inferior a que nós estamos, Deus cuidando de um povo. Mesmo assim, o povo era obstinado, o povo era teimoso. E aconteceu algo aqui, queridos, que se fosse eu e você hoje, nós reclamaríamos de Deus. E não foi diferente com o povo do Egito. Deus tirou o povo de um caminho que lá na frente o povo não via, entenda isso. O povo não via o que tinha diante dos seus olhos, mas Deus via. E Deus tirou o povo para que eles não encontrassem uma guerra. E diante daquela guerra o povo não se amedrontasse. Deus livrou o povo para que o povo não enxergasse algo, queridos, que trouxesse medo para eles e eles gritassem, precisando, não vamos voltar para o Egito, porque senão morreremos diante dos filisteus. Mas Deus guia o povo sem o povo ver, em direção ao Mar Vermelho. Como que um Deus tão grande, querido, tira o Deus, porque pensa comigo, seria mais fácil esperar a guerra terminar? Ou guiar você em direção a um ambiente que fica impossível ou impossível de você passar. Só que havia uma promessa da boca de Deus para aquele povo, queridos. Havia algo que Deus tinha dito, olha, vocês entrarão na terra. Vocês alcançarão, porque eu já prometi, não foi de hoje não. Foi antes de vocês entrarem no Egito. Quando você vai estudar, você vai ver 3 tipos de profetas. Profetas, eu vou dizer assim, para ficar mais fácil. Antes do exílio, no período do exílio, e profetas pós-exílio, onde o povo foi anunciado que seria levado cativo para a Babilônia. O povo não acreditou, o povo foi levado cativo na Babilônia, Deus usou homens de Deus, mesmo dentro da Babilônia, e depois, pós-exílio, Deus ainda continuou profetizando, que eles iriam herdar tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Sabe, queridos, muitas vezes nas nossas vidas, nós parece que estamos como o povo de Israel, esquecendo o que Deus nos prometeu. Agora aqui Deus guia o povo em direção ao mar. E é interessante que Deus guia o povo em direção a um ambiente que para o povo foi literalmente impossível. Para mim e para você hoje, querido, Deus nos guiar em direção a uma praia, diante de uma promessa, para nós hoje, diante da nossa pequena fé, talvez a gente também vá pensar assim, eu acho que Deus errou a orientação, ou eu ouvi, foi minha carne. Mas diga, Deus sabe o que Ele diz. Você está comigo? Se Deus faz promessas, Ele sabe o caminho que tem que nos conduzir, queridos. Deus estava vendo que direção o povo ia tomar. Só que o povo não sabia onde eles iam chegar. Entenda-me. O povo não estava vendo o mar diante deles. Mas eles se depararam com o mar. Eles se depararam com o impossível. Eles se depararam com aquilo que para eles era um obstáculo. Eles se depararam para aquilo que para eles, dentro deles, era o fim da vida deles. E ali mesmo, querido, diante mesmo da promessa, eles temeram, eles tremeram e eles reclamaram. Eu lembro que o pastor falou isso hoje de manhã aqui também. O povo começou a reclamar, ora, será que lá no Egito não tinha terra para a gente ser enterrado lá? O Senhor nos trouxe aqui, por quê? Porque Faraó já estava avistando. Deixa eu te dizer, queridos, não eram 200, 300 pessoas que estavam ali. Amém? Era uma multidão, salvo engano, aproximadamente 4 milhões de pessoas. Você está comigo? Eles já estavam avistando os soldados. Agora esse povo se depara diante do Mar Vermelho, e os soldados já avistando o povo de Israel, o povo cansado. Provavelmente ali tinham grávidas, provavelmente ali tinha mães de bebês no colo, amamentando, idosos, crianças, homens e mulheres, cansados, queridos. Agora imagina você ouvir uma promessa, direciona-se aonde o Senhor vai te instruindo, mas chega num ponto que você acha que é o fim. Foi isso que o povo de Israel pensou. E aqueles homens, imagina um pai de família olhar para uma criança de colo e dizer assim, era melhor ter ficado no Egito. Eu vou ver o meu filho morrer agora pela espada de Faraó. Eu vou ver a minha esposa. Era melhor ter ficado no Egito. Que promessa foi essa, Moisés? Que loucura foi essa? Será que no Egito não tinha terra para pelo menos lá nós seríamos enterrados? Ou seja, eles não deram ouvido àquilo, não acreditaram naquilo que Deus havia prometido. E eu te digo, queridos, muitas vezes quando nós não estamos focados no que Deus nos promete, nós estamos nos desesperando diante de circunstâncias.
Nós estamos perdendo, deixando de dar ouvidos ou de relembrar. Peraí, o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é porque o mar está na tua frente, querido, que significa dizer que é o fim. O que te prometeu, querido, Ele é fiel mesmo para abrir o mar. O que te prometeu, querido, se Ele não vai abrir o mar, Ele te faz andar sobre as águas. Mas a palavra que Ele disse vai se cumprir. O povo parou diante do mar e todo mundo começou a reclamar. Havia uma palavra, havia uma promessa. Mesmo você tendo esquecido, mas existe uma promessa, irmão. Aleluia. Existe uma promessa que não foi você, não foi o governo, não foi o presidente, foi o Senhor dos Senhores que te fez. Não importa se você está diante do mar, não importa se você está diante da dificuldade, não importa se o cenário é desagradável, não importa se o diabo está dizendo, vai morrer, é o fim. Não liga, irmãos. Levanta os seus olhos para os céus, é de lá que vem o teu socorro. O povo começou a reclamar e Moisés foi inventar de falar com Deus. Às vezes a gente vai questionar Deus, né? Senhor, cadê a promessa? O Senhor disse que a gente ia chegar. O Senhor disse que meu marido vinha. O Senhor disse que meus filhos estariam aqui. Cadê a promessa? Eu só estou vendo um cenário que antecede morte e destruição. Não muda esse cenário. E o Senhor disse, Moisés, diga ao povo que marche. Como assim? O mar está adiante. Rapaz, o que eu prometi, mesmo com o mar adiante, vai se cumprir. Mar é sinônimo de dificuldade, de morte. Muitas águas também é sinônimo de morte. Sem Deus. Com Deus é sinal de milagre. Com Deus é sinal de sobrenatural. Com Deus é sinal, queridos, de andar em terra seca. Onde do lado, queridos, os paredões de água se mostram para você. Mas não tenha medo. Não importa o que se levante diante da tua família. Não importa o que se levante na tua casa, querido. Se os vendavais, porventura, estão soprando. Fica tranquilo, relembra. Peraí, deixa eu trazer a memória. Deus me prometeu que a minha família iria se prostrar diante de ti. E o Senhor está me dizendo, marche, avance. Não olhe para Faraó. Faraó, a promessa, querido, sabe qual era? É a mesma do diabo. Como assim? O diabo um dia vai ser preso. O final dele ele já sabe. Você sabia disso? O final do diabo ele já sabe, por isso que ele está tentando nos parar. Faraó não vai conseguir te parar. Faraó não vai conseguir nos parar. Faraó não vai conseguir impedir as promessas que Deus fez na nossa vida, querido. Não tem como. O final dele ele já sabe. Agora o seu, querido, continua seguindo a direção de Deus. Porque só os teus olhos vendo mesmo, os teus pés pisando para você contemplar. E poder confiar verdadeiramente. O Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu. Mas para isso, queridos, marchar significa continuar diante da orientação. Ouvindo a orientação. Saindo de cena, nós cantamos aqui. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Isso é andar na promessa. Isso é dar ouvido àquilo que Ele tem para a minha vida. Quando eu tento trilhar com os meus próprios passos, eu sempre quebro a cara. Nunca tente ajudar Deus, querido. Será que Ele não sabia o que precisava para a sua vida? Será que a promessa que Ele fez não era suficiente? Nós muitas vezes queremos ajudar Deus como Abraão tentou. Queremos dar uma forcinha a Deus. Não adianta, queridos. É melhor parar um pouquinho, rever alguns pontos, olhar os sinalizadores. É tempo de avançar. Sabe, pastor, quando eu orava, eu não sei porque me veio compaixão, na realidade não é a palavra compaixão. Mas quando eu orava, queridos, surgiu uma palavra muito forte no meu coração, passos certos. Passos certos. Passos certos diante da promessa. Indo adiante. E na hora me veio, eu vi a imagem do pastor Leonildo. E Deus disse, diga para o meu filho que ele está dando passos certos. Diga para ele que ele está andando em direção ao que eu prometi. Ele disse, diga a ele que ele não está pulando nenhuma etapa. Ele está indo do jeito que eu estou orientando. Passos certos.
Sabe, queridos, eu me alegrei com isso, mas ao mesmo tempo eu me entristeci. Algumas pessoas sabem, amém? Eu não vou falar sobre isso. Mas eu me alegrei porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo para eu falar para o meu pastor que ele está certo, que a integridade dele é que está conduzindo ao triunfo. Você entende isso, queridos? Quando Deus fala conosco, quando a gente escuta audivelmente a voz do Senhor e sabe um coração ouvir Deus dizer assim: você está certo. Isso é gratificante para nós, queridos. E sabe, pastor, Deus está vendo passos certos. O triunfo, sabe, muitas vezes não é mérito, como a gente disse hoje de manhã, mérito nosso. Mas a cada passo que nós damos debaixo de uma direção, diante de uma, sabe, queridos, com integridade diante do Senhor, o Senhor nos guia, nos conduz no caminho que Ele quer que nós andemos. Eu conheço a vida do pastor Leonildo de Livramento ainda. E verdadeiramente, queridos, eu sei que isso aqui é pequeno para ele. Tudo que nem, eu tenho certeza, quero abrir um parênteses, que nem eles sabem tudo que Deus tem para eles. Eles não têm noção de onde eles vão chegar ainda. E eu te digo, queridos, enquanto eles estiverem aqui, aproveitem esse tempo. Bebam dessa água. Porque eles estão em Patos, mas não são de Patos. Eles estão caminhando em direção ao triunfo. São honrados, queridos, e até parabenizo a igreja pela honra que vocês têm pela vida desse casal. Mas eu tenho certeza, queridos, que honra maiores vocês ainda vão ver na vida deles. Vocês ainda vão se alegrar em ver o que Deus vai fazer na vida desse casal. E eu tenho certeza, eu não estou bajulando, queridos. Eles não precisam disso. Mas é porque eu sei no meu coração os passos que eles estão dando. E quando Deus falou comigo hoje, queridos, eu me alegrei demais em saber que Deus está, sabe, conduzindo o pastor na direção certa. No tempo certo, cada passo, cada estação. É como se Deus dissesse, diga a ele que ele está sabendo viver cada estação. Isso é fundamental para a nossa vida, irmão. Pega isso para você também. Reveja as estações que você está vivendo. Será que você não parou e talvez você esteja olhando para você hoje e você esteja parado, sem saber para onde ir? Meu Deus, eu me afastei do evangelho, por que eu fui fazer isso? Talvez seja noite de você que está frio, distante também, rever as placas, os sinalizadores. Talvez você recebeu promessas também e Deus quer lembrar você através do Espírito Santo. Ei, eu te prometi algo, lembra? Você pode inclinar sua cabeça por 30 segundos. Espírito Santo, a tua presença nesse lugar é real. Só o Senhor tem o poder de comunicar e relembrar aos homens e mulheres que aqui estão de tudo que o Senhor prometeu para a vida deles. Reacende no coração de cada um deles, Senhor, aquilo que o Senhor os prometeu. Porque, Senhor, eles irão chegar, porque a promessa não foi de homens, foi tua. Eles irão avançar naquilo que o Senhor os prometeu, porque tu és fiel, Senhor. As tuas palavras não caem por terra, elas não voltam vazias. Mas Espírito Santo, biblicamente falando, só tu tens o poder de convencer o homem. Só tu tens o poder de convencer cada um de nós. Relembra cada um deles. Queima no coração dele tudo aquilo, desses homens e mulheres, tudo aquilo que o Senhor um dia falou em um culto, através de um homem, de uma mulher de Deus. Porque eu sei que verdadeiramente o Senhor é fiel. E nessa noite, coisas serão despertadas novamente dentro de nós. Amém. Pode olhar para mim, queridos, nós não encerramos ainda. Nós só vamos até meia-noite, se o pastor permitir. Brincadeira. Nós vamos continuar aqui, queridos. Eu queria que você fosse para a sua Bíblia. Vai para o livro de Josué, por favor. É impressionante quando nós olhamos a antiga aliança, os milagres. E às vezes a gente olha tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança e tem vontade de voltar para lá ou de viver o Deus da antiga aliança. Sabe por quê, queridos? Porque estamos desprezando o que temos hoje. Hoje o Deus da antiga aliança, Ele habita dentro de você, através do Espírito Santo. Hoje nós estamos em uma aliança superior. Deus guiava através de uma coluna, através de uma sarça ardente, Ele falava com Moisés.
Hoje Ele fala dentro de você, no teu espírito. Ele te guia, queridos, em toda a verdade. Amém. Deus habita dentro de você. Diga para você mesmo, Deus habita dentro de mim. Amém. Josué capítulo 1. É um cenário bem interessante. Quando Josué ouve, Josué provavelmente abatido aqui, pela morte do seu mentor espiritual, poderíamos dizer assim. Josué abatido, o cenário, a leitura nos mostra que Josué literalmente estava abatido. E o Senhor fala com Josué. A partir do versículo 1 ao versículo 8, nós só leremos esses 8 versículos, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha isso, queridos, relembrando as promessas. É impressionante, querido, porque às vezes a gente diz uma coisa, parece com a ligação entre pai e filho. A gente diz uma coisa e o menino tem que estar lembrando, se você fizer. Amém. Aí ele continuou dizendo, Deus relembrando a Josué agora: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém susterá diante de ti. Pega essa palavra para você, irmão. Pega essas palavras diante daquilo que o Senhor um dia te prometeu. Deixa o Senhor falar contigo nessa leitura. Pega a Bíblia, queridos, quando você ouvir a Bíblia, ouça, sendo o Senhor falando literalmente contigo também. Ninguém susterá diante de ti todos os teus dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado e fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, ou seja, não fui eu que te prometi, não fui eu que falei. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu Deus do céu, essa palavra é viva para nós. Deus é conosco. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias. Ele não te deixa, querido. Ele não te abandona. Meu Deus, eu estava lembrando, eu não sei porque Deus me lembrou hoje. Redenção, Sheila. Nós fomos para uma conferência de homens e mulheres. E era uma profetisa chamada Ila. E Ila me chama lá na frente. Pega a minha carteira. Ela nunca me viu, querida, americana. Pega a minha carteira, bota na mão, e ela começa a falar e diz assim: um dia, essa carteira vai estar cheia de dinheiro. Começa a fazer promessa de riqueza para a minha vida. E eu, sem entender nada, novo na fé, traduzindo, a pessoa traduzindo, mas eu agarrei aquilo, querido, você está comigo? E a gente fica pensando: meu Deus, será que eu vou ser rico? Sabe, queridos, uma das maiores riquezas que a gente pode ter é o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe, riqueza também, querido, é sinônimo de cuidado, de paz, de alegria. Dinheiro é consequência disso. Eu lembro muito bem, e de repente eu estava orando e lembrei disso. Depois eu me reportei, o Senhor me lembrou de uma promessa que Deus fez a Elane através da vida do profeta Eldivan. O profeta Eldivan chamou a Elane um dia em Livramento. E ele prometeu: olha, um dia você vai estar vivendo. Eu tive uma visão contigo, Elane. Chamou ela lá na frente. Eu te vi agora debaixo de uma cachoeira. E essa cachoeira caía sobre você. Pedras preciosas. Joias. Um dia você vai estar num lugar colhendo tudo isso.
Sabe, queridos, talvez Deus trouxe isso agora para nós nos relembrarmos, ou lembrarmos de tudo que o Senhor havia nos prometido. Sabe, não que nós estejamos correndo atrás disso, mas um dia Deus fará. Mas nós queremos voltar para o lugar onde Deus nos direcionou. Nós queremos dar passos certos, como o Senhor me disse. Passo certo. A promessa não está simplesmente em vir hoje à noite aqui, sentar e ouvir a palavra. A promessa está em continuar andando na direção que o Senhor nos ordenou. A promessa não está a fazer o rema, graduar 2 anos e guardar um bom baú. Não. A promessa, queridos, ela está, sabe aonde? Pegar as palavras de 2 anos de rema, colocar dentro de você e na hora certa, os frutos virão. Mas Deus é fiel, Ele irá cumprir na minha vida, na tua vida. Se porventura tem algum graduado do rema que guardou as palavras no bom baú, abre hoje à noite. Abre hoje à noite. Talvez alunos graduados que receberam promessa de estudar, de ser professor. Cadê as apostilas? Você está estudando? Então não vai dar aula. Você está parando para gastar tempo lendo o livro da matéria que o Senhor prometeu para você? Então não vai chegar, querido. Não tem como chegar. Receber a promessa é agarrar no coração e andar em direção àquilo que o Senhor falou. Abre lá em 2 Coríntios, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, por favor. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, querido. Vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero te dar uma boa notícia, isso é evangelho. Se porventura você está nesse lugar essa noite caído, o Senhor é fiel para te levantar nessa noite. Pastor, eu me afastei do Senhor. Mas Ele não se afastou de você. Ele continua guardando a tua vida e cuidando de você. Fica tranquilo, essa é a tua noite. O Senhor te trouxe a esse lugar, queridos, para te alcançar. Eram cordas e cordas de amor te cercando. E hoje à noite você veio parar aqui. Talvez orações da tua esposa. Talvez orações dos teus filhos, você nem sabia. Mas o Senhor disse: é tempo de voltar e reavivar a promessa que um dia eu te fiz. Deixa eu dizer aos maridos, se porventura houver algum marido não crente aqui ainda. Se o Senhor fez uma promessa para tua esposa, você está inserido nela. Maridos, esposas, se o Senhor fez uma promessa para o teu marido, você está inserida nela. Filhos, se o Senhor fez uma promessa para os seus pais, vocês estão inseridos nela. Vocês irão usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu para a família de vocês. Porque Deus não deixaria alguém que está ligado fora de viver aquilo que Ele tem. Você crê nisso? Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, por favor. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. 2 Coríntios capítulo 6. Estou indo para lá. Deus é muito bom, queridos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo... Deixa eu achar que eu te digo, tá bom? 2 Coríntios 6. Olha isso. Diga: Deus é fiel. Versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e apartem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu, diz o Senhor, lhes serei pai, e vós serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é cuidado, irmãos. Eu não sei se você entende, mas um Deus tão grande habita dentro de você, para que você não erre, para que você não se perca. Você, às vezes a gente esquece, mas você está selado com o Espírito Santo.
O teu endereço não tem erro, querido. O teu endereço é o céu. Apenas, querido, fica firme. Não se desvia, independente do cenário, independente das circunstâncias. Continua dando ouvido e relembrando que o Senhor te prometeu. Deus me prometeu, sim. Será que eu não esqueci e tomei outras atitudes, tomei outros passos, até me desviei daquilo que o Senhor me prometeu? Então hoje à noite é noite sim de nós despertarmos para isso. É noite de nós acordarmos para isso. Lá de Livramento, irmãos. Talvez até antes, em Campina Grande, eu não sei. Conheço o pastor Maichelha de Livramento. Mas eu não sei a vida deles em Campina. Mas talvez já tinha promessas, desde Campina, que eles guardavam, que estão guardadas. Mas se Deus está lembrando promessas, queridos, é porque elas estão perto de se cumprir. Eu vou dizer novamente, se Deus está te lembrando promessas, é porque elas estão perto de se cumprir. Vou te dar uma revelação que você não sabia. Você já foi convidado para uma festa 2 meses antes, e quando chega bem pertinho da festa, alguém te liga, a festa é amanhã. Ou seja, se te lembraram, é porque está perto de se cumprir. Você entendeu isso? Se o Senhor está te lembrando promessas na tua vida hoje à noite. Se o teu celular tocou hoje à noite. Se o teu celular tocar e o Senhor falar com você, a festa é amanhã. Se Ele te lembrar da festa, da promessa, é porque está perto de se cumprir, querido. Começa a juntar, sabe, querido? Uma dica para as mulheres. Vai ao salão. Se prepara, compra a melhor roupa, não vá se endividar não. Eu estou dando um exemplo só. Se prepare para o que Deus vai fazer. Se prepare para o melhor de Deus que está para acontecer. Se hoje à noite o Senhor está te lembrando, querido, eu já vejo os preparativos. Pelos olhos do Espírito, querido, Deus está encurtando o caminho. Deus está encurtando o tempo. Deus está aproximando aquilo que era em janeiro de 2017, querido. Ele decidiu, eu vou trazer para dezembro de 2015. Como, pastor? Deus pode fazer isso? Ele é Deus, querido. Você sabia que Deus pode antecipar milagres na tua vida? Como assim? Me dê um exemplo. Aquela mulher que chegou gritando, a filha tremendamente endemoniada, e Jesus disse, não, os cachorrinhos não podem comer das migalhas. E ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Sabe o que estava querendo dizer essa passagem? Que aquela mulher não deveria receber naquele tempo, porque Jesus veio para os judeus. Paulo deveria pregar para os gentios e ela era gentílica. Mas sabe o que foi que aconteceu? A fé daquela mulher antecipou o milagre. Eu vou dizer de novo. A decisão, a posição daquela mulher fez com que Jesus rompesse o cronos de Deus e antecipasse milagres para a vida daquela mulher. Hoje à noite, querido, se você crê, Deus vai antecipar milagres na sua vida. Hoje à noite, se você crê, querido, a promessa que Deus fez, talvez você estivesse esperando para 1 ano, escuta o que Deus vai dizer. Eu vou antecipar, eu vou encurtar o caminho, querido. Daqui a alguns dias, coisas que você estava esperando para um longo dia, vai acontecer, diz o Senhor, querido. Vai acontecer, diz o Senhor, querido. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia, quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia, o grupo de louvor, por favor. Eu creio, você pode inclinar sua cabeça. Você pode relembrar as promessas que o Senhor te fez. Veja sim a sua família servindo ao Senhor. Veja sim, veja mesmo. Se veja dando aula no Rema. Reacenda esse desejo que o Senhor um dia te prometeu. Se veja. Se veja. Se veja onde o Senhor te prometeu, querido.